estava uma multidão de gente e eu nem imaginava do que se tratava. E eram os trabalhadores lá tentando me homenagear, felizes. E aquilo foi muito emocionante para mim. E ver a abrangência, porque eu não tinha a verdadeira noção. E depois disso eu ia a alguns lugares e era reconhecida pela decisão, as pessoas agradecendo. Uma vez eu estava na igreja e uma professora veio, me abordou e disse que ela rezava por nós, pela minha família, todos os dias, porque ela era muito grata. E tudo isso, assim, dá uma massagem muito grande no coração da gente, no sentido de estar com a sensação do dever cumprido de fazer justiça. Agora, é claro... Estamos conectados. O podcast Rabelo está começando. Podcast Rabelo. Ativar você é a nossa motivação. Olá pessoal, estamos começando mais um podcast Rabelo. Hoje eu tô com uma convidada. Meu Deus do céu, Olha, já aproveita. Se inscreve no canal, porque hoje vai ser dinâmico. E se você não se inscrever no canal, você vai perder muitas oportunidades de aprender com nossos convidados. E eu também estou aprendendo junto com vocês. Doutora Isabel Carla, advogada, professora e palestrante. Aposentada juíza, né? É isso? Exatamente. É um prazer estar com a doutora aqui, porque é emocionante para mim ver uma pessoa com um currículo desse que eu vou falar aqui, que o pessoal vai até se assustar, né? Fico muito feliz e honrada com a sua lembrança do meu nome e estou aqui à disposição do senhor e do público que nos ouve. Doutora Isabel é casada com o doutor Edson, né? Isso. Edson Piscianini, conheço também. É uma pessoa muito renomada também. Advogada, mas está com 55 anos, 3 filhos e um neto. Foi juiz do trabalho durante quantos anos? 25 aproximadamente, com mais os 5 do serviço público anterior, 30 anos. Assim, aí se aposentou. Isso. Aposentada, atualmente advoga e é formada em 1991. Pela Faculdade de Direito de Joinville, em Santa Catarina. Após pelo Instituto Superior da Amazônia também, né? E doutorada em Direitos Sociais pela Universidade Castilla-La Mancha, né? Na Espanha? Exatamente. Como é que é isso? Foi estudar lá na Espanha? Fui. Eu estudei na Espanha, mas já quando já era magistrada, já estava na magistratura, e aí eu fiz um doutorado que foi ofertado aos juízes do trabalho do Brasil. Havia uma seleção, um processo seletivo, e eu fui aprovada nesse processo, e estudei lá nos anos de 2006 e 2007. Aí defendi a tesina em 2009. Estudei, foram esses 2 anos, só que não consecutivos, seguidos, aliás. Foi um período no ano de 2006, outro período no ano de 2007, setembro e outubro de cada ano. E aí depois defendi a tesina voltada para a lei da igualdade, né, a igualdade de direitos, porque realmente o que faz com que as pessoas com que os desiguais se igualem é tratar desigualmente. É verdade. Então, eu defendi esta lei, que lá tem uma lei própria para tentar atribuir mais direitos aos desiguais para que eles tentem chegar ao mesmo patamar do restante. Então, eu tive o foco nisso e eu vi que de lá para cá muito se desenvolveu aqui no Brasil, e as leis aqui estão caminhando para aquele modelo europeu que o nosso sistema copia, né? E já caminhou bastante, graças a Deus. Tá bom, então eu vou terminar aqui de ler seu currículo. Vamos começar do começo, assim, porque eu gostei muito eu parei aqui porque eu fiquei muito curioso aqui da Espanha. Foi doutora da Escola Judicial do TRT, 14ª Região,
e coordenadora local do Movimento Nacional Pró-Conciliação. Professora de Direito do Trabalho, Processo do Trabalho na graduação de Direito da Faculdade São Lucas também, né? E professora de Direito Internacional, Internacional do Trabalho e de Mecanismo de Soluções e Conflito, e pós-graduação da Faculdade Católica. Atualmente é professora da ESA e de Direito do Trabalho. Processo de Trabalho, professora de língua portuguesa também, né? Hoje eu tenho uma cadeira na Escola Superior da Advocacia e lá, quando necessário, eu sou chamada para ministrar palestras tanto voltadas para o direito e o processo do trabalho, como também para a língua portuguesa, que é a minha segunda paixão no aspecto dos estudos. Doutora, vamos começar pelo começo. Como é que faz para ser uma juíza tão nova? Porque parou faz quantos anos? E quando se formou, como é que foi a sua infância? Conta um pouquinho pro público, como é que foi a tua vida? Assim, no começo, para chegar a juíza. Foi facinho? Fácil não é, né? Depois que nós nascemos, já começam os desafios. O primeiro deles é a primeira respiração, né? A partir dali nós já começamos a chorar. Mas, obviamente, que não é algo impossível. Se fosse, não teria sido alcançado por tantas pessoas que realmente quiseram e foram em busca disso. A minha infância, seu Divalci, ela não foi uma infância marcada por dificuldades, graças a Deus. Embora os meus pais sejam de origem humilde, eles são do norte, eram, né? Já faleceram. Minha mãe era do Amazonas, meu pai de Belém, do Pará. E quando eles casaram, eles foram morar no Rio de Janeiro. Então, eu nasci em Manaus por ser a terra da minha mãe. Quando eu fui nascer, ela viajou até o Amazonas para ganhar neném perto da família, né, digamos assim. Mas eles já estavam morando no Rio de Janeiro, então com meses eu voltei para o Rio de Janeiro e lá fui criada até os 12 anos de idade. Graças a Deus. Morava no Rio eles? Ou lá no Rio de Janeiro que você morou até os 12 anos? Só nasci em Manaus e morei no Rio de Janeiro com os meus pais até os 12 anos de idade, mais duas irmãs mais novas que vieram depois de mim. E começou a estudar lá? Estudei no Rio e, graças a Deus, eu tive acesso a excelentes escolas, porque os meus pais tinham, assim, o pensamento de que a maior herança que alguém pode deixar é o estudo. Então, eles sempre priorizaram muito a oportunidade de estudar. Aí eu tive uma infância, vamos dizer assim, tranquila, né? Lá no Rio de Janeiro, e aos 12 anos de idade, o meu pai acabou voltando para a região norte porque ele prestou concurso para ser juiz, para magistratura. E ele foi aprovado, e aí voltamos para a região norte. Ele tinha sofrido um assalto no Rio de Janeiro, tinha ficado muito traumatizado, e aí ele quis ir em busca de um local mais tranquilo. Minha mãe também com medo da nossa adolescência, Rio de Janeiro muito violento, e ela pediu para voltar às origens dela. E assim ele prestou esse concurso na região norte, que era em Manaus, e nós voltamos para o norte, no caso. Você já tinha quantos anos aí? Aí eu estava com 12 anos de idade. Ainda, né? Isso. Até os 12 estava no Rio. Estava no Rio. Pra cá. Aí, quando eu estava com uns 16 anos, meu pai já estava na magistratura há uns 4 anos, aí o meu pai foi removido para cá, para Porto Velho, porque o Tribunal do Trabalho daqui era vinculado ao Tribunal do Trabalho do Amazonas. Então ele veio para cá como juiz. E eu estava encerrando o ensino médio. Estava exatamente no último ano do ensino médio. E eu queria muito fazer psicologia. A faculdade que eu sonhava em cursar era psicologia. Naquela época não havia o curso de psicologia em Porto Velho, em Rondônia não havia. E aí eu fui estudar, fiz vestibular e fui estudar em Florianópolis, em Santa Catarina. Porque quando nós morávamos no Rio de Janeiro, nós tínhamos o hábito de passar férias em Santa Catarina, que é uma cidade também do litoral, porém mais tranquila. Então os meus pais tinham um apartamento de férias lá, e como lá
havia o curso, eu fui prestar vestibular e comecei a cursar psicologia lá em Florianópolis. É naquele balneário? Não, em Florianópolis Naquela mesmo. cidade Na capital. Em Florianópolis. Na Universidade Federal de Santa Catarina. Eu cursei lá. Cursei não, né? Estudei um semestre só. Porém, no decorrer do semestre, eu não gostei do curso, também sentia muita falta de casa, e aí eu disse que eu ia voltar para cá, para fazer algum curso que houvesse aqui. O sonho do meu pai era que eu seguisse a carreira dele. E ele estava muito ansioso para que eu escolhesse o curso de Direito que havia aqui na época. Então eu disse que eu voltaria e tentaria ingressar no curso de Direito. Naquela época só tinha também a Universidade Federal de Rondônia. Aí eu voltei com menos de 18 anos e prestei vestibular aqui e passei também. Aí eu comecei a cursar Direito aqui na Unir. E cursei 1 ano e meio ou 2 anos, agora eu não estou bem lembrada. E aí logo a seguir ele já estava com o objetivo de se aposentar e ir morar lá em Santa Catarina. Então eu depois fui transferida para lá, né, e fiz o 3º, 4º e o 5º anos lá em Santa Catarina, só que não já na capital, porque aí eu já tive problemas de transferência, de grade curricular, então eu fui para Joinville, que era uma cidade próxima, 160 quilômetros de Florianópolis, e a grade curricular de Joinville era mais similar à de Porto Velho. Então eu acabei ficando lá para não haver mais perda de tempo, né, nos estudos. E eu me formei lá em Joinville. Tão logo eu me formei, eu fui convidada para voltar para cá, já para ser assessora de um desembargador no Tribunal do Trabalho. Mesmo sendo filho de juiz, não pode entrar direto não, né? Porque... Não, naquela época podia. Mas naquela época podia. Mas aí não era concurso público, nada disso. Naquela época... Porque antigamente era mais fácil. Né? Aí quando eu voltei para cá, para assessorar esse desembargador, aí... Eu voltei no ano de 1992, eu me formei em 1991, aí logo no início de 92 eu vim para cá, e aí em janeiro de 1993 meu pai foi assassinado. Aí eu prometi para ele, né, em mente, claro, que eu iria seguir sim a carreira dele, porque uma das últimas conversas que eu tive com ele foi exatamente nesse sentido. Ele dizendo que no ano seguinte, que era aquele ano de 1993, iria haver um concurso aqui para juiz e que ele havia sido convidado para fazer parte da banca examinadora, mas ele não faria porque ele queria que eu prestasse o concurso. Então ele já iria se declarar suspeito e não faria parte da banca. Então eu prometi a ele que eu iria me dedicar a isso e que eu faria isso por ele. Aí, meu pai faleceu em janeiro de 1993. Tinha quantos anos ele? Ele tinha 55 anos, a idade que eu tenho hoje. Ele foi assassinado, foi um crime bem bárbaro. Eu teria que abrir um outro podcast para contar, então é muito triste. Mas por causa da profissão, não? Você acha? Eu acho que houve um pouco de envolvimento de todos os ramos de interesse. Depois a gente fala sobre isso. Isso, aí ele infelizmente não sobreviveu, né? E em novembro, dia 4 de novembro de 93, eu estava, graças a Deus, tomando posse como juíza. Ele lamentavelmente não me viu em vida, mas eu ainda tive a oportunidade de fazer uma homenagem a ele no dia da posse e eu dediquei toda a minha carreira à memória dele. Eu também perdi meu pai com 62 anos, ele também era muito novo, mas mesmo assim eu não desisti, né? Porque sempre dizia, meu filho, a gente tem que lutar até o fim, né? Então a gente não sabe o dia, né? Ele saiu do Rio, o Rio com medo, né, de lá e aqui morreu do mesmo jeito. Então tem jeito. Tem coisas que a gente não sabe explicar, né, mãe? É verdade, foi uma observação muito bem feita. Saímos do Rio de Janeiro com medo da violência, no entanto, foi aqui que tudo ocorreu. Mas o nosso destino, né, a Deus pertence, e só os desígnios dele mesmo
que nós não temos como lutar contra, enfim. Durante esse período como juíza, teve muitos casos assim que te marcou muito? Teve algumas perseguição como juíza? Que a gente, por detrás dos bastidores, nós que é empresário, nós que é funcionário, a gente não sabe como é que funciona. Tem algum fato assim relevante que marcou a tua vida assim? Eu julguei uma causa aqui que foi uma causa assim que eu sempre procurei agir com justiça, porque eu sei que o juiz tenta ouvir os dois lados e vai agir com a justiça, com a verdade. Mas teve algo assim marcante que marcou, alguém que pressionou, que ameaçou, alguma coisa assim que pode ter acontecido durante esse período, não? Ou se teve. Teve sim. E como eu disse, eu também teria que abrir um outro espaço, porque seria muito longo. Mas eu posso dizer assim... O pessoal diz que vida de juiz é boa e tal, mas não é tão boa assim também não, né? Tem que ter muito cuidado e tem que agir com justiça e às vezes, dependendo... Às vezes a gente nem tem certeza, por exemplo, quando eu falo assim, quando não falo que tem certeza, que depende da... Pelo menos no Ministério do Trabalho... Por exemplo, vai 4 testemunhas falar mentira, aquela mentira teoricamente vai passar a ser verdade. Por quê? Porque naquela época se protegia muito você tinha que agir de acordo com a lei, né? Ou não era assim mais ou menos. Quando as pessoas dizem assim, trabalhou e tu tá ouvindo que trabalhou, e aí, como é que fica? Então, assim, a Justiça do Trabalho, ela foi criada justamente para tentar diminuir as diferenças sociais. Por quê? Há muito tempo, é uma questão histórica, vamos dizer, há muito tempo havia um abismo entre o empresário e o empregado. Ninguém pode negar isso. Tanto é que há mais tempo ainda havia até escravidão. Então, quando a Justiça do Trabalho foi criada, a intenção era tentar diminuir um pouco essa diferença, e melhorar. Até porque todo empregado, de alguma forma, ele é responsável pelo lucro do patrão. Você precisa da mão de obra para que você tenha sucesso no seu empreendimento. Ocorre que, realmente, com o passar do tempo, as coisas foram modificando. E hoje tem empregados que estão melhores do que patrões. Assim, porque eles não pagam os impostos, né? Todo o risco do negócio realmente é do empregador. E, às vezes, eles estão não digo melhor financeiramente, mas numa situação mais confortável. Hoje também já há muitos direitos. A CLT ela é de 1943, mas houve muitos aperfeiçoamentos no decorrer do tempo. Então, assim, a justiça, houve sempre aquele mito de dizer que a Justiça do Trabalho é protecionista. A essência dela de fato, porque ela foi criada para isso. Mas eu tenho percebido cada vez mais julgamentos mais justos, e eu já vi, eu mesma posso dizer da minha experiência, de chegar até a aplicar uma litigância de má-fé em reclamantes, que são as partes trabalhadoras, as autoras, na maioria das vezes, né, muito excepcionalmente, o empregador é um reclamante. Então eu já vi muitos juízes aplicando litigância de má-fé em quem realmente está lá com objetivos diversos daqueles de resgatar o seu direito, e sim com um objetivo de tentar distorcer os fatos. Agora, testemunha mentirosa, infelizmente o ser humano é assim, né? Nós temos o bem e o mal, o bom e o ruim, o bom e o mal também. Lá e o outro de cá, então né? tem esse risco, claro, mas a intenção é boa, é muito boa. O ideal seria que a Justiça do Trabalho não precisasse existir nos países europeus, lá onde eu estudei, por exemplo. A Justiça do Trabalho ela não é uma justiça, ela é uma sala, é um dos gabinetes que se especializa em causas trabalhistas. Não existe todo um aparato para ser um órgão do Poder Judiciário. Está integrada ali aquela matéria lá no Poder Judiciário. Mas por quê? Porque as partes, os sindicatos são mais fortes, né? Já não tem todo aquele desvio de finalidade que
lamentavelmente, em muitos tempos nós tivemos no Brasil. Mas eu tenho percebido uma grande evolução e fico contente com isso, tanto por parte dos julgamentos, como por parte até mesmo de quem tem buscado, sabe, a justiça. Eu tenho visto cada vez mais os advogados estarem bastante aprimorados, e os juízes nem se fala. Eu vejo pessoas de excelente qualidade e eu tenho visto realmente um desenvolvimento muito bom. Já vou, depois do intervalo você responde qual foi o fato, ver se você lembra um pouquinho de um fato que marcou. Depois do intervalo dos comerciais, a gente vai ver se você lembra de um fato que marcou a vida de alguém, ou a vida de uma pessoa aí, ou da tua vida também. Bem rapidinho, a gente volta. Podcast Rabelo. Ativar você é a nossa motivação. A explosão de cadastros do Clube de Vantagens do Supermercado Rabelo é sucesso total. Gente, eu tô muito feliz. Ganhei R$200 de vale compra do Supermercado Rabelo. Aqui é a Heloísa Pereira. Obrigado, pessoal do Rabelo. Olá, eu sou Gislaide Brasil. Eu ganhei do Supermercado Rabelo um vale compra no valor de R$200. Obrigada, Rabelo. Cadastre-se no Clube de Vantagens, você também, e participem. Saiba mais seguindo as nossas redes sociais. Podcast Rabelo. Apresentação: José Rabelo. Olá pessoal, estamos de volta com o Podcast Rabelo. Aproveite para se inscrever no canal e meta a chibata aí. Pode perguntar aí, pode comentar aí, porque a gente está aqui. Depois do podcast, se tiver alguma pergunta, a doutora vai responder lá, tá? Então aproveita. Ela vai responder com um pouquinho de tempo, ela não tem, mas a gente dá um jeito, né, doutor? Com certeza. Eu vou ligar para você, que ela também é minha advogada, hein? Tá vendo, Alexandre? Se for inventar de botar no registro, tá lascado, viu? Porque ela sabe de tudo de direito, tá? Já fique logo ligado nisso aí, viu? O Alexandre já tá com medo já. Doutor, um fato... O Alexandre quer aumento. Pode dar aumento pra ele? Ué, seu bolso é seu guia, seu de Valci. Pode descontar do teu salário? O quê? O aumento. Descontar do meu? É brincadeira. É aquele fato que, no intervalo que eu falei. O senhor me perguntou se havia algum fato marcante. Que marcou muito assim, que tu julgou, que eu pedi uma, sei lá, fez alguma coisa que aconteceu que marcou. Que entrou pra história. Houve vários fatos, como eu falei, inclusive tristes. Talvez o mais marcante tenha sido o mais triste, mas eu vou preferir abordar um fato bom, né? Já que estamos aqui no ambiente descontraído e tentando transmitir coisas boas, eu vou preferir fazer uma abordagem de coisas felizes. No ano 2000, eu me lembro que eu proferi uma decisão. E eu confesso que no momento que eu estava decidindo, eu não tinha noção da abrangência daquilo. Embora eu soubesse que eram muitas pessoas, né? Envolvia todos os trabalhadores da saúde e da educação do estado de Rondônia. Mas assim, você está lendo, vendo as letras, não traz aquela verdadeira noção da dimensão, da amplitude. E houve, na época, uma demissão em massa desses trabalhadores todos. E o caso do estado de Rondônia. Isso foi em que ano? No ano 2000. Foi no governo Bianco? Ou foi no governo Bianco. Eu estava aqui já em Porto Velho. E eles foram demitidos, né, porque o governo entendeu que eles não tinham estabilidade. Eles eram servidores públicos, porém eles foram contratados antes da Constituição de 1988 e, conforme até eu havia dito antes, nesse período não se havia exigência de concurso público. Eles não eram concursados. Eles não eram concursados, então, por não terem estabilidade no emprego, eles poderiam ser demitidos a qualquer tempo. Aí eles demitiram? Contudo, eles tinham, em média, 18, 20 anos de serviço público, né? E eles estavam, logicamente, se sentindo estáveis, vamos dizer assim, né? Já tinha todo aquele período, né, de empregabilidade, e da noite para o dia foi baixado um decreto e todos eles foram demitidos, né?
Aí o caso foi parar na Justiça do Trabalho, justamente porque eles não eram estáveis, não eram servidores públicos na verdadeira acepção do termo. Eles eram servidores, mas não eram concursados, não eram estáveis. Então, eles estariam sujeitos ao regime do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, seletistas, e como tal, a Justiça do Trabalho apreciaria. E aquilo foi parar na minha mão. E aí, naquela oportunidade, a decisão que eu dei, eu posso hoje muito bem falar sobre isso, porque já se passaram anos e anos, já está tudo consolidado, foi no sentido de entender que, já que eles eram servidores seletistas, e de fato eram, eles teriam que ter, no mínimo, o FGTS dos 18 anos depositado. Se eles não tivessem aquele fundo de garantia por tempo de serviço para sacar, para poder seguir em frente, eu entendi que a demissão era nula, de pleno direito. E como tal, eu disse, o ato nulo ele não produz nenhum efeito, então eles teriam que retornar aos quadros do Estado. Esta decisão ela foi muito polêmica, lógico, para o Estado, e ao mesmo tempo ela foi muito benéfica para esses trabalhadores, porque foi assim um fio de esperança que veio a eles, e aí depois esta decisão acabou tendo uma discussão mais ampla e foi para a Justiça Comum, e na Justiça Comum eles convalidaram, e depois muitos fizeram acordo. Mas, assim, eu me lembro que logo depois que eu proferi esta decisão, um dia eu cheguei à vara, na hora que eu estou chegando perto do estacionamento, estava uma multidão de gente, e eu nem imaginava do que se tratava. E eram os trabalhadores lá, tentando me homenagear, felizes, e aquilo foi muito emocionante para mim, e ver a abrangência, porque eu não tinha a verdadeira noção, e depois disso eu ia a alguns lugares e era reconhecida pela decisão, as pessoas agradecendo. Uma vez eu estava na igreja e uma professora veio, me abordou e disse que ela rezava por nós, pela minha família, todos os dias, porque ela era muito grata, e tudo isso, assim, dá uma massagem muito grande no coração da gente, no sentido de estar com a sensação do dever cumprido de fazer justiça. Agora, é claro que eu devo ter cometido equívocos, injustiças, talvez, mas baseada sempre naquilo que estava nos processos, na lei, e com a melhor das intenções, isso eu posso garantir. Não fez pensando em beneficiar, não. Fez de pelo jeito acordo algum. com a justiça que você leu lá na Constituição, lá Exatamente. no sistema do TRT, né? Exatamente. Sempre eu admiro o teu trabalho na área trabalhista, porque eu já tive umas 2 experiências, né? Um caso que não era nem meu, né? Que foi desenrolar, já está com mais de 6 anos, um negócio que nem vou contar aqui, porque não tem nada a ver com o assunto, mas um caso atual, em 21 anos eu só tive um caso de justiça. A gente perdeu por falha, naquela época não tinha ponto e tal, mas a gente resolveu numa boa, a senhora disse, o certo é certo, tem que fazer isso, Apesar de você estar certo, aqui tu tá errado porque tu não tinha um ponto e acabou. Entendeu? E eu acho assim muito, muito bonito. O advogado, ele dá confiança pro cliente. Entendeu? Sobre o que tem que fazer. Porque a gente... Aquelas vezes, aqueles tempos eu era muito imaturo, muito brabo e tal, mas mesmo assim eu consegui entender. Você sabia que eu não tinha a capacidade de raciocinar aquilo, mas eu entendi que aquilo era justo. E hoje, quando tem audiência, se tiver, eu nem vou. Ou só perder tempo lá, eu tenho que confiar no meu advogado. Então, para que eu tenho advogado? Eu vou lá e resolvo na raça. Por isso que eu acho que o advogado é importante. Eu não quero nem saber, eu torço para não ter nenhum caso. Se o Alexandre não botar na justiça, eu acho que ninguém vai botar. Ele já tá reclamando aí, por aumento. Tô brincando, Alexandre. Pois é, realmente a advocacia, todos os integrantes, do cenário aí dos operadores do direito são muito importantes. E a advocacia, eu tenho visto, agora nos últimos 7 anos, que ela realmente ela pode auxiliar demais, principalmente no caso do direito do trabalho, os empresários, de uma forma preventiva, até para evitar o desgaste tanto financeiro quanto emocional, porque um processo sempre é algo desgastante.
E é importante que as empresas tomem essa consciência. Às vezes a empresa não quer ter um setor jurídico, não quer gastar dinheiro com advogado e depois gasta mais quando a causa é enorme, os pedidos acaba são... até a empresa, né? Exatamente. Então, às vezes, uma advocacia preventiva, daquelas que tem realmente um setor apropriado para aconselhar, tentar evitar, lógico, isso não é uma garantia de que realmente não vai haver, mas os riscos são bem menores. Deixa eu falar uma coisa. Tem tanta pergunta aqui hoje que me deram 2 celulares aqui cheios de perguntas. Eu vou pedir para responder rápido, porque senão não vai dar tempo. Mas aí depois, se alguém quiser escrever lá nos comentários lá, aí você pode responder lá por escrito, porque é muitas perguntas. A justiça é uma busca de equilíbrio? Com certeza. Eu acho que a justiça ela veio exatamente para tentar equilibrar as diferenças. Tem mais pergunta aqui. Com qual idade se tornou juíza? Aos 25 anos. Quais foram os primeiros passos para se tornar juíza tão cedo? Você já explicou mais ou menos, né? Não vai acrescentar, não, né? Primeiro foi realmente a inspiração do meu pai. E eu gostava, apesar de eu não ter escolhido inicialmente o direito, tão logo eu ingressei na faculdade, eu já gostava de mediar, de me pronunciar, tentando dizer quem estava com a razão, enfim, ali era a minha vocação mesmo. Imagino que conciliar trabalho com a criação dos filhos deve ter sido uma experiência de muito aprendizado, né? Pode-se contar como é que foi isso, se foi desafiador, se foi fácil? Pelo que eu entendi, a pergunta é mais ou menos saber como é que conciliou criar os filhos, teve os filhos antes ou depois? Explica um pouquinho. O público quer ouvir, eu gosto de perguntar o que o público quer ouvir. Acho que tem gente aí querendo ser juiz, eu acho. E tomara que seja. Realmente é desafiante ter filhos, conciliar a carreira com a vida em família, né? Com o marido. É necessário que você tenha um companheiro muito compreensivo por várias questões, né? Não adianta ter alguém que não entenda esse lado. Inclusive, como eu havia falado ao senhor aqui nos bastidores, a carreira ela começa com empreendimento de viagens. Nós não começamos na capital. Então, a pessoa tem que entender isso. E 3 filhos foi realmente algo assim que só Deus para explicar. Eu posso até contar, me lembro de um episódio entre vários, né, que eu tive, mas assim, meus filhos, a minha filha mais velha, inclusive, aprendeu a andar no interior. Eu tive um problema seríssimo com a minha mais nova no Acre. Ela foi operada de emergência aos 6 meses de idade. Eu estava lá com ela, porque eu os levava sempre comigo. Uhum. Então, eu tinha uma ajudante, mas, obviamente, que tinha que estar sempre dando a assistência. E eu me lembro que uma vez eu estava com o filho do meio, com 1 aninho de idade, a mais velha tinha entre 8 e 9 anos, e a mais nova estava na barriga. E eu estava indo para o Acre, trabalhar em Rio Branco, e o voo não teve teto, o voo não teve como aterrissar, e nós fomos direto para Manaus. Só que era um no colo, uma na mão e outra na barriga. Isso já era juízo? Sim, eu estava indo a trabalho para Rio Branco, e como eu disse, eu sempre os levava comigo, né? Ah, tá. E aí eu estava só com eles 2 aqui fora e uma grávida de outra. E aí eu fui para Manaus, juntamente com todos os outros passageiros, e eu estava muito cansada, porque fora, aqui estava no colo, daí tinha notebook, né, que era mais pesado naquela época, então tinha a minha mochila com as coisas do que era bebê, e a mais velhinha que tinha esses 8, 9 anos. E foi muito cansativo aquilo. Quando nós chegamos finalmente no hotel lá em Manaus, isso já depois, naquela época não tinha essas prioridades todas que tem, grávida, mãe com crianças de colo, enfim, eu fui junto com todo mundo, não tive nenhuma prioridade. E quando eu cheguei lá, e aquela agonia de entrar no hotel, de fazer fazer o check-in, né? Aí eu finalmente fui liberada para ir para o quarto, e era um hotel muito grande, um edifício alto, e eu estava com o filho do meio no colo,
e o notebook, a mochila, e a outra aqui na mão. E quando o elevador abriu a porta, eu tentei dar uma descansada no notebook, nas coisas que estavam aqui, e na hora que eu descansei, a mais velha entrou e o elevador fechou a porta com ela dentro e eu fiquei do lado de fora. E o meu desespero, porque era assim, 3 da manhã, num prédio enorme, e eu não sabia que andar essa menina tinha ido parar. Já pensou? E com um filho aqui no colo e grávida da outra, e vai. Um monte de coisa. E acionei todo mundo e fomos atrás. Ela estava no 9º andar, mas estava dentro de um apartamento de umas mulheres que a tinham encontrado perdida. Só que assim, aqueles 20 minutos que eu demorei para encontrá-la duraram uma eternidade para mim, né? E eu dizia, nossa, era menino de um lado, de outro e sentença de outro. Mas enfim, tudo deu certo, Naquele graças a tempo Deus. Não tinha câmera, né? Talvez igual. Não era como agora. Não. Agora, se fosse agora, era fácil, se fosse agora, tinha exatamente. descobrido fácil, né? Com certeza. Tem gente que acha que essa história, para atualmente, não era fácil descobrir pelas câmeras. Se tava no quarto lá rapidinho, não, mas era uma realidade. Tempo não tinha, né? Era uma realidade muito diferente. Muito Como eu disse, na minha época não tinha Google para nós consultarmos as coisas. Tem história para nós ficar falando até amanhã de manhã. Com certeza. Muito se fala sobre direito do trabalho. Quais são os pontos principais que a senhora acha que a respeito dos direitos dos trabalhadores, assim, um ponto principal, assim, dos direitos que eles têm, assim, um dos pontos que você acha correto e acha necessário, foi tão necessário? Olha, seu Divalci, eu diria que o primeiro direito, não só dos trabalhadores, né, mas de todo ser humano, é de ser tratado com dignidade. E eu posso dizer que, à exceção de causas assim como esta que eu mencionei contra o Estado, ou contra bancos, que naquela época havia muitas, a maior parte das ações, elas vêm de um problema psicológico entre o empregado e o empregador. Inclusive, outros já diziam assim, meu patrão não me pagou tão certo, mas ele era tão bom que eu não tenho coragem de colocá-lo na justiça, como o pessoal fala, né? E outros já falam assim, ele pagava tudo certo, mas um dia ele gritou comigo, ele vai se ver comigo. Então, assim, o direito principal, para mim, é o tratamento digno. Mas, assim, em termos de direitos previstos na lei, além da dignidade, que esta está prevista constitucionalmente, o que eu posso dizer? Todo trabalhador tem direito a receber, no mínimo, um salário mínimo. Recebeu menos de um salário mínimo, eu estou falando bruto, tá? Existem os descontos legais, né? Então, assim, recebeu menos de um salário mínimo, desculpe, já é uma exploração, já é algum tipo de contrariedade à lei e à própria dignidade também, né? Porque já existe um salário mínimo definido em lei. Todo trabalhador tem direito a trabalhar por aquele salário mínimo, no máximo de 44 horas semanais. Passou disso, ele recebe como extra, com um adicional de 50% nos dias normais e 100% aos domingos não compensados e aos feriados. Todo trabalhador que estiver exposto a algum risco de saúde deve receber um adicional de insalubridade, que pode ser mínimo, médio ou máximo. E o fundo de garantia por tempo de serviço deve ser recolhido justamente para que, na hipótese dele ir embora, ele não fique aí sem poder ter um mínimo de valores para sobreviver enquanto busca um novo emprego. Então, às vezes, a parte empregadora pensa, eu não vou recolher o FGTS porque ele está trabalhando aqui comigo, ele não vai usar aquilo. Só que, a qualquer momento pode acontecer uma rescisão. E aí, se ele não tiver aquele valor para movimentar depois, ele realmente vai ficar muito prejudicado. Então, eu acredito que essas verbas básicas aí, elas devem ser preservadas, né, devem ser observadas por parte dos empregadores. Eu sei que é caro, eu sei que um trabalhador custa caro, porque os impostos são altos no Brasil, mas isso tudo passa por aquilo que eu falei, pela dignidade, e pelo fato de ser alimentar. Da mesma forma que o empreendedor quer ter o seu negócio, que é o ganha-pão dele,
o emprego também é o ganha-pão do trabalhador. Quando a gente tem um caso desse aqui, que o nosso diretor aqui só vem trabalhar 1 hora por semana E ganha uma fortuna, né? e ele emite uma nota lá, fiscal lá, e só recebe ali uma quantia só para gravar uns áudios e fica mais dormindo em casa. A gente Pois é, aí o senhor tem que pedir uma revisão. tem direito Revisão salarial. Tem direito de pagar para mim, né? Exatamente. Na hora da edição, eu vou guardar essa parte pra mim. Corta essa parte pra mim, por favor. Eu te mando, Gil. Atualmente, trabalhar também com palestra é, na verdade, qual é o tema? O que você alguém pode entrar em contato para contratar como palestrante? Qual é o tema abordado que você gosta ou que você já é especialista? Empreendedora também ou não? Ou só é o Empreendedora, assim como o senhor, seu Divalci, eu não sou. Eu não tenho essa veia aí que o senhor tem. Mas, assim, eu sempre gostei muito de estudar. É realmente algo que já nasceu comigo. Eu gosto de ler, gosto de estudar. Então, eu gosto muito de direito, né? Mas eu posso dizer que a minha especialidade é o direito do trabalho e o processo do trabalho. Então, são as disciplinas que eu domino para ministrar uma palestra, né? Eu atuo no direito civil como advogada, porque o direito civil ele é uma fonte do direito do trabalho, mas eu tenho a especialidade mesmo em direito e processo do trabalho. E a minha segunda paixãozinha, que está quase se tornando a primeira, que é a língua portuguesa, porque eu sempre digo que é a forma que você tem de trazer com mais fidelidade tudo aquilo que você pensa. Se você souber escrever bem e falar bem, você vai conseguir se expressar melhor e mais fielmente aos seus pensamentos. Então, para mim, é essencial que nós saibamos nos expressar, falar, escrever, para poder transmitir com fidelidade o nosso recado. Precisa de ajuda, hein? Muito obrigado. Eu sei que eu preciso de ajuda. Eu vou ter até que parar o podcast agora, né? Interromper agora, né? Precisa de ajuda, hein? Deixa eu... Eu acho que vamos terminar esse bloco aqui. No próximo bloco a gente continua. Falou. Podcast Rabelo. A explosão de cadastros do Clube de Vantagens do Supermercado Rabelo é sucesso total. Gente, eu tô muito feliz. Ganhei R$200 de vale compra do Supermercado Rabelo. Aqui é a Heloísa Pereira. Obrigado, pessoal do Rabelo. Olá, sou Gislaide Brasil. Eu ganhei do Supermercado Rabelo um vale compra no valor de R$200. Obrigada, Rabelo. Cadastre-se no Clube de Vantagens, você também, e participem. Saiba mais seguindo as nossas redes sociais. Podcast Rabelo. Apresentação: José Rabelo. Olá, pessoal. Estamos de volta. Último bloco aqui do podcast Rabelo. Vamos lá, pessoal. Vamos lá comentar. Bora perguntar aqui. A doutora depois vai responder aqui para você estudar, né? Doutora, nós estamos... O tempo está voando e nós temos muita coisa ainda para fazer aqui nesse intervalo. Eu queria perguntar sobre... O que acha dessas mudanças que estão querendo fazer, a grande minoria da população, sobre aquele tema muito complexo? Que não pode falar não sei o quê, a pessoa que é homem, outros que é mulher, aí aqueles que tem aquelas... não é nenhuma coisa nem outra, aí estão dizendo que não pode falar se é ele, se é ela, fica aquela confusão, estão querendo... Eu não entendo muito isso aí não, foi uma pergunta aqui de um ouvinte que eu não vou falar quem é não, porque quando ele falou que era português, eu sempre gosto de perguntar de umas pessoas assim mais estudadas. Ele disse que ele tem medo disso acontecer. Você acha que acontece isso, essa mudança? Eu espero de coração que não aconteça. Eu vejo que o processo de inclusão das pessoas, e eu acredito que todos devam ser tratados de forma igual. Respeitosa, né? Respeitosa, com certeza. Ele não passa por isso, né? A língua portuguesa, ela tem regras que têm raízes, ela vem do latim. Então, quando você diz boa noite a todos, você não está excluindo as mulheres, nem os homossexuais, nem os transexuais, e nenhum outro tipo de pessoa, né? Todos envolve exatamente todas as pessoas que estão presentes no recinto, independentemente de sexo ou de orientação sexual.
E isso é um processo que eles tentam, as pessoas que levantam esta bandeira, né, tentam dizer que é para poder incluir as minorias, mas esta inclusão, ela é absolutamente desnecessária, não que a inclusão em si seja desnecessária, por favor, não me interpretem mal. A inclusão desse palavreado que você está falando. As regras de português, elas têm uma estrutura de muito tempo, e tem toda uma razão de ser. Como eu disse, ela vem do latim. Então, o todos, pela origem latina, ele já engloba todos os sexos. E até porque é engraçado que eu tenho percebido que a pessoa começa cumprimentando uma plateia. Boa noite a todos e todas, advogados e advogadas. Aí daqui a pouco ela começa. Vocês aqui são muito bonitos, aqui tem muita gente baixa. Aí eu pergunto, se ela fosse colocar tudo no feminino e no masculino, ou em outras... Aqui são todos muito bonitos e bonitas, aqui tem muita gente baixa, muita gente baixa e baixo, alto e alta, magro e magra, feliz não, feliz não tem gênero, mas enfim, seria extremamente cansativo. Quer queiram, quer não queiram, o plural, toda vez que tiver um homem no recinto, o plural vai para o masculino. Só que isso não significa que você está excluindo a outra pessoa, de forma alguma. A exclusão passa pela falta de respeito, pelos maus tratos, por outras questões, não por você usar o termo certo. Então, eu vou continuar dizendo boa noite a todos. Os advogados aqui presentes, mesmo que haja várias mulheres, agora é óbvio, se só existirem mulheres no local, aí eu tenho que usar no feminino, mas a partir do momento que há um homem, eu tenho que passar para o gênero masculino. Então eu... Assim, falando mais dos homossexuais, né, porque quando eu falava que não precisava de muita frescura, entendeu, muita coisa, entendeu? Até eu concordo com ele. Por exemplo, eu como empresário, eu já peguei dois tipos de gente. O homem que quer ser mulher, mulher que quer ser homem, eu não tenho preconceito, e que eu pego muito, e as mais trabalhadores que tem, pessoas que eu respeito, não acho que não precisa dessa frescura. Eu sei que a mulher ali tem vontade de ser homem, e falar assim, eu vou chamar de ela ou ele, eu não sei, eu não gosto dessas frescuras, é cearense mesmo, eu vou chamar, eu vou perguntar como é que ela gosta de ser chamada, eu vou chamar, eu chamo ela como todos, igual você fala. Eu vou procurar falar pelo nome da pessoa. Eu vou evitar você, ou ele, ou ela. Então, porque eu sou na dúvida se é ele ou ela, se ela quer ser chamada, eu prefiro não chamar nenhum dos dois. Por exemplo, porque às vezes a mulher é mulher, mas ela quer ser homem. Aí, se eu chamar ela vai ficar magoada. Então, se eu chamar ele... Então, eu prefiro chamar pelo nome. Eu aprendo bem o nome, porque quando eu precisar falar com aquela pessoa... se eu quiser saber como é que ela gosta de ser chamada, eu digo, até na intimidade, assim, você gosta de ser chamado, você, então eu vou chamar você. E nem preciso falar, eu já sei que ela gosta disso assim, se ela gosta que seja chamada, ei, você, então, é muito tenso esse assunto, eu não quero nem entrar em detalhe, não. Vamos pular de assunto, que esse assunto não está me agradando, não. Cearense. Vamos falar mais um pouco do... Esse negócio de funcionário e patrão. Eu acho assim, ninguém coloca o patrão na justiça, a empresa na justiça. Alguém coloca uma pessoa. Eu tô certo nisso? Tipo assim, ou algum gerente, ou algum encarregado magoa alguém, ou eu próprio posso magoar alguém, entendeu? Concorda com isso? Que alguém não... O que seria muito injusto, né? A pessoa trabalhar 30 anos, a não ser que não pagar, mas se botar... A pessoa não bota uma pessoa na justiça. Você ia colocar na justiça, por exemplo... o Estado, o governo federal, como é que chama? O tribunal é federal, é? Do Tribunal do Trabalho, sim. Tinha como processar, mesmo que considerando que é um cargo que de juiz não tem como... Mas se você trabalhasse para o governo federal, como é que você ia botar uma coisa, você se viu aí 30 anos, você ia processar alguém, né? Um desembargador, um cara que maltratou. Vamos dar um exemplo assim, o Lula... o Alexandre de Moraes, o Bolsonaro, tô falando assim, porque qualquer lado, eu não tenho
Aqui eu sou imparcial, eu não quero ir para esse lado não. Tô só perguntando para você. Não é verdade que a pessoa, tô certo ou tô errado? As pessoas não colocam a empresa na justiça, a pessoa coloca uma pessoa, mas quem paga é a empresa. Porque a empresa que contratou aquela outra pessoa que magoou as pessoas. Então eu gostei muito quando você falou daquele negócio interessante. Como é que você falou? Deixa eu tentar lembrar aqui. Que as pessoas colocam por causa de uma mágoa, é. um xingamento, uma falta de respeito. Isso é muito grave. A gente pode até se alterar algumas vezes assim, mas aprender a reconhecer logo na mesma hora. Opa, eu dei uma gritada aqui sem imaginar, tá com a cabeça quente. As pessoas entendem, né? Isso, né? Porque todo mundo perde um pouco de controle. Até na própria casa da gente tem hora que o teu filho é bonzinho, nunca precisou brigar. Quem dera. Esse mundo ideal aí, eu acho que não existe pra ninguém. Mas rapidinho tem que conciliar, né? Porque não pode ficar muito tempo, né? Claro, Mesmo jeito é o empregado e o patrão. Eu brigo aqui com o Alexandre, daqui a pouco nós estamos amigos de novo. É na porrada, ele quer negócio de malhar. Eu digo, não, pô, vamos correr. Ele quer malhar. Tá certo isso ou é errado? Eu entendo a sua ótica e ela faz muito sentido. Realmente, aquilo que nós comentamos, a pessoa, quando ajuiza uma ação, eu estou falando de uma forma assim geral. Óbvio que há muitas exceções, principalmente, como eu disse, quando são grandes empresas, o próprio governo, aí é um pouco diferente. Mas aquelas empresas menores, o que ocorre muito é um dissabor com aquele representante da empresa. E óbvio que quem acaba respondendo é a pessoa jurídica, porque é a mais certa para responder. Dificilmente alguém vai entrar contra o senhor, porque se ele quiser entrar contra o senhor, ele não vai entrar contra a pessoa física do seu Divalci, já que ele trabalha aqui e que provavelmente o dissabor que ele entendeu sofrer veio da relação de trabalho. É claro que quem vai responder por isso é o empreendimento, é a empresa. Mas é o que o senhor falou, normalmente decorre de alguma mágoa, de algo que não está bem resolvido no íntimo da pessoa com relação a um dos representantes da pessoa jurídica. Eu acho que eu merecia lá bem antes, acho que eu merecia uns 20 casos de justiça, porque eu era muito bruto, eu aprendi a ser muito ignorante. Mas assim, hoje eu me arrependo muito, mas sempre eu tentei tratar com respeito. Eu acho por isso que eu tive sorte. Porque sempre eu errava muito, mas eu pedia perdão na mesma hora. É igual a gente erra com os filhos da gente, os filhos erram com a gente não pode guardar mágoa, né? Isso é ter um coração bom e saber reconhecer que errou, isso as pessoas não guardam mágoa. Eles guardam mágoa quando são demitidos e são humilhados, né? Isso, e principalmente quando não recebe o certo, né? Porque eu acho que é obrigação da empresa pagar o certo. Sim, mas acho que principalmente essa questão que o senhor falou da humilhação. E a humildade que o senhor teve e tem para reconhecer e para pedir uma reconsideração, pedir desculpas, com certeza foi essencial para que o senhor não tivesse sofrido essas ações todas. Pelo menos do tempo que eu lhe conheço para cá, realmente o senhor praticamente é um dos meus melhores clientes que eu recebo para não ter quase nada para fazer. Eu acho que é por causa que eles sabem que eu sou advogado já foi juiz, ele já sabe que eu estou trabalhando certo. A senhora orienta nós fazer tudo certo. E eu acredito muito nessa amizade entre patrão e empregado, porque se não tiver, não cresce, né, doutor? Com certeza, o empregado ele contribui sem sombra de dúvida para o lucro do patrão, né? Para o êxito do... Eu falo para meus empregados, se vocês me derem bastante lucro, se alguém magoar, se eu botar um diretor lá de cima, que vinha lá de São Paulo, de qualquer lugar, e humilhar ou fizer alguma coisa, pode botar na justiça, porque, tipo assim, eu prefiro que bote do que falar comigo para poder intermediar o negócio. A empresa tem que pagar pelo erro, entendeu? Se o cara pega um diretor de fora aí, eu tô crescendo na empresa, coloco mais filiais, aí vem um cara e um diretor de fora e magoou um empregado que tá aqui há mais de 20 anos que deu lucro para mim, um exemplo, que eu não tenho ainda 20 anos nessa empresa atual, porque eu já quebrei 3 vezes, é mais uma história que dá mais por 1 ano de conversa, então não dá nem para falar sobre isso, mas atualmente, depois que eu reestruturei, a senhora sabe que eu tô com 3 anos,
trabalhando, procurando fazer o que é certo, né? Isso é muito importante, né, ou não? Com certeza. E o senhor está indo no rumo certo. Será que eu aprendo? Ainda tem idade? 49 anos? Claro que tem. Nossa, é um garoto. Hoje eu não brigo mais com essas crianças aí, porque se brigar, menino, já era. Advogado agora. Eu prefiro ficar calado, melhor calado. Quando eu tô com raiva deles, eu corro lá pra dentro pra não brigar. Não dá nem um Uma pio. coisa advogado agora é mais difícil. Então, doutor, vamos para um ping-pong. Depois a gente faz outro podcast mais... Quando modernizar aqui, que a gente vai ter a nova temporada de 2025. Que já estamos no meio do ano, né? Passou o meio do ano e já se foi, né? Daqui para 2025 esse estúdio novo sai, né? Porque o diretor ali, ele disse que essas câmeras estavam vindo de avião lá da China. E nunca carrega. Não sei se é falta de dinheiro ou se é um avião que não está saindo de lá da China. Tem gasolina. Vamos um ping-pong aqui rapidinho? Vamos. Para terminar. Vida, fala um pouquinho de vida. A vida é a história de uma pessoa, né? É o momento passado que resulta no presente. E o futuro é incerto, então a vida é a história. Eu sempre falo que vida é agora, é hoje. E a pessoa mais importante que está mais importante para a gente é aquela pessoa que está com a gente mais próxima, a 1 metro da gente, naquele momento é a pessoa mais importante, que a gente não sabe o dia da manhã, o dia da depois. Por isso que naquela hora, por exemplo, se eu estou aqui, eu tenho que dar atenção para você, eu procurar não fazer o mal, procurar não magoar, porque amanhã ninguém sabe se a gente vai se encontrar de novo, até porque tem gente que já percebeu que tem gente que você conversa, sabe que não vai conversar mais nunca, mesmo ele não morrendo. Sim. Porque ela foi embora lá pro outro país e não volta mais. Então tem gente que a gente fala e deixou o quê para aquela pessoa? Se não tiver deixado nada, Não foi em vão, né? Tiver dado uma palavra pelo menos de ânimo. Sim. Pelo menos se não desanimar. Mas tem palavra que é até para desanimar que serve para algumas pessoas, né? Sim, com certeza. Família. Família, eu acho que para todas as pessoas é tudo. É a maior fonte de inspiração e é o que movimenta. Eu acho que é o que nos impulsiona. Não tem outra... É a razão de tudo. Política é algo difícil de eu falar, porque eu não sou muito envolvida com isso, não. Mas talvez é necessário, até, né? A gente tem que tentar escolher aquela que a gente acredita mais. Né? Isso, talvez até pela longa trajetória na magistratura, eu fiquei um pouco alheia à política. Mas, se eu tiver que me definir como... ideologicamente, como política, eu diria que eu sou mais conservadora, embora respeite e até não só respeite, como até concorde com alguns posicionamentos da outra ala. Porém, assim, na minha essência eu sou conservadora. Concordo com você, eu gosto sempre de concordar com o candidato, principalmente quando entra nesse assunto. Eu sou mais de direita. Não gosto de algumas pessoas da esquerda, mas assim, tem algumas coisas que eu concordo. Principalmente até com o nosso presidente Lula, tem coisas que eu concordo, tem coisas que eu não concordo. Então, mesmo eu não gostando do pessoal de esquerda, por causa daquelas... a gente ser conservador, né? Uhum. A gente acredita nos princípios e é muita frescura da esquerda, por isso que eles perdem muito voto. Mas eles também cuidam um pouco do pessoal mais pobre, então tem mais um pouco... Deixa eles também mais acomodados, mas por outro lado tem essa vantagem que a gente precisa ajudar os pobres. Isso é bíblico, né? Sim. Mas eu sou mais de direita também. É trabalho. O que você acha sobre trabalho? Trabalho é o que dignifica todos nós e é o sustento, né? Então, para mim, trabalho é indispensável, a menos que a pessoa esteja num estado de invalidez ou que já esteja desfrutando realmente de um descanso merecido pelo que plantou ao longo do seu caminho. Paixão. Paixão? Paixão.
Chocolate, chocolate. Lindt de preferência. Eu posso dizer que eu sou chocólatra. Inclusive, muitas sentenças saíram à base de chocolates. Eu adoro chocolate. A minha paixão, não saberia ficar sem. Apesar que eu estou aprendendo um pouquinho hoje, uma paixão é comunicação. Acho que vou ter que pegar umas aulas de português para aprender um pouquinho, né? E um sonho. Sonho. Olha, eu sonho com que os meus descendentes, algum deles, possa testemunhar um mundo mais igualitário, assim, com menos diferenças, sabe? Eu acho que ainda há uns abismos muito grandes. Eu queria ver menos pessoas sofrendo, mas acredito que eu não vou conseguir na minha trajetória. Espero que algum dos meus descendentes consiga. O meu sonho é deixar um legado nessa terra ainda, né? Porque eu ainda sou novo ainda. Acho que eu durei a metade, se for a permissão de Deus. Posso ir amanhã, mas não dá sonho nisso, se Deus nos permitir. Saúde. Saúde é essencial. Acho que é um dos maiores bens que nós temos. Porque sem a saúde, nós não conseguimos buscar nada, né? E eu percebo isso às vezes. Se uma pessoa está ali gripada, diz assim, eu estou me sentindo mole, né? O pessoal fala já muito isso. Já fica desanimado. Já fica desanimado, já não tem mais a mesma energia. Então, saúde é indispensável, é um grande bem, um dos maiores. Isso que eu já corro cedo. Religião. Religião católica, apostólica, romana. Eu sou protestante, mas religião eu gosto mais de ler a Bíblia. Acredito hoje não estou congregando em uma igreja, mas a Bíblia, Jesus e Deus para mim é o mais importante. Casamento. Casamento, eu acho até que é loteria, sabe? Pelo que eu tenho visto por aí. Mas quando dá certo, e eu agradeço muito a Deus pelo meu ter dado certo, pelo menos até agora, né? Mas é algo assim que nos edifica, porque nos leva à construção de uma família e também divide os fardos e as alegrias. Eu acho que é uma instituição que não deve ser considerada falida, não. Ao contrário, eu acho que é digna de ser resgatada todos os dias. Concordo, mas ainda estou conhecendo ainda a minha companheira. Estou namorando há 26 anos, daqui a pouco eu caso. Amor. Amor? Amor é o remédio do mundo, é o remédio da humanidade. É o que todos precisam para tentar fazer com que esses sonhos que eu acabei de falar que eu tenho, né, aconteçam. Não sei se isso é um pouco utópico, porque eu sei que há coisas que fogem ao nosso controle, como as catástrofes naturais e tal, mas tendo um pouco de amor, tudo fica menos difícil. Então, eu acho que amor é o remédio. E eu até vou encerrar, se é que esta é a última pergunta. Já tem mais um aí. Tem? Eu acho que encaixa com o que você quer falar. Se tivesse uma palavra, uma frase para tu deixar para 8 bilhões de pessoas no mundo, qual é a frase que você deixaria, já que você sonha em alguma coisa desse pessoal que sofre muito desigualdade? Isso até realmente encaixa, como o senhor falou, porque eu ia falar de amor, né? E às vezes nós reconhecemos que o amor é o remédio do mundo, que é essencial, né? Que é o sentimento mais valoroso que existe, mas às vezes nós mesmos não damos o amor que é necessário. Às vezes na correria nós esquecemos de dizer, de ter um gesto, e enfim, somos atropelados por muitos eventos. E eu me lembro que uma vez eu recebi um cartão de aniversário de uma menina que estudou comigo no colégio, na época de adolescente, e hoje ela é até freira. E ela escreveu assim, aquilo me marcou tanto, já tem muitos anos. Ela escreveu assim: onde não há amor, coloca amor e o encontrarás. Então às vezes a gente reclama, né, que não tem amor, mas se nós colocarmos, o amor desarma todo mundo. Assim, claro, não estou falando de tanques de guerra, mas o amor realmente consegue desarmar as pessoas. Então esse amor você pediria para todo mundo no mundo que colocasse amor. Colocar amor. Então, se todo mundo colocar sua gotinha de amor, nós vamos encontrar amor e vamos ter um mundo melhor. Não vou dizer perfeito, mas melhor.
Pessoal, estamos terminando mais um podcast. Eu quero agradecer a doutora, foi um prazer, viu, doutora? O prazer Vamos foi terminar todo aqui. meu, viu? Foi muito bom essa conversa, foi pouco tempo, né? Mas nós gastamos o máximo de tempo possível aqui com a nossa convidada. Em breve estaremos de volta. Saiba tudo sobre o podcast Rabelo. Se inscreva em nosso canal no YouTube e siga nossas redes sociais. Curta, comente e compartilhe nosso conteúdo para abençoar vidas.